Eles são muito pequenos, mas suas aplicações e benefícios para o nosso mundo hoje são imensos. Serão ainda maiores no futuro. Nina ganhou um anel de diamante de Davi. O diamante que ele deu para ela mede 3 milímetros, mas ele disse que seu amor é do tamanho da lua. Ela diz que não liga para o diamante, mas o que mais importa é o que vem de dentro. Dentro, na composição do diamante, está o elemento químico carbono. O carbono é a base da vida no nosso planeta. Sem o carbono não seria possível o amor. Sem o amor, não existiria a ciência. O diamante e o grafite, usado no lápis de Davi, são formados unicamente por átomos de carbono. Nos últimos anos, foram produzidos novos tipos de materiais formados por átomos de carbono, chamados nanomateriais de carbono. Nina e Davi decidiram passar a lua de mel em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu é um dos patrimônios naturais da humanidade, mas isso não vem ao caso. Durante a viagem, Nina explica para Davi o significado de nano. Ela dizia que as coisas microscópicas têm tamanhos de aproximadamente 1 micrômetro, que corresponde a 1 metro dividido por 1 milhão. Mas existem coisas ainda 1000 vezes menores do que as microscópicas. Para se ter uma ideia, o diamante que Nina ganhou de Davi é 1 bilhão de vezes menor que a Lua. Assim como 1 nanômetro é 1 bilhão de vezes menor que 1 metro. Um exemplo de nanomaterial de carbono é o chamado grafeno. O grafeno é uma folha formada por átomos de carbono, com apenas 1 átomo de espessura. Existem também os nanotubos, que correspondem a uma folha de grafeno enrolada em forma de tubo. Os nanotubos têm diâmetros de aproximadamente 1 nanômetro e são 100 mil vezes mais finos do que um fio de cabelo. Outro exemplo são os fullerenos, onde os átomos de carbono formam uma esfera oca. Os nanomateriais de carbono são hoje usados em diversas aplicações tecnológicas. Eles são extremamente rígidos e são ótimos condutores de calor. Eles podem ser misturados em pequenas quantidades a outros materiais, como o plástico e o cimento, tornando-os mais resistentes. Isso se deve a um fenômeno que ocorre nos nanomateriais, chamado aumento da área específica. Chegando à Foz do Iguaçu, Davi decidiu fazer um café para Nina. Ele não sabia fazer café, mas sabia o quanto Nina gostava de café. Davi colocou os grãos inteiros de café no filtro e o café ficou muito fraco. Nina explica para Davi que não se usa os grãos inteiros do café, e sim um pó com o grão moído. Isso acontece porque, ao moer o grão de café, muitas das moléculas que estavam no interior do grão inteiro passam a fazer parte da superfície do grão moído, aumentando a área de contato entre a água e o pó de café. Agora, imagine um pó muitas vezes mais fino que o pó de café, como, por exemplo, o pó de nanotubos nessa colher. Se você colocasse todos esses nanotubos um ao lado do outro, a área coberta seria maior do que um campo de futebol. Essa enorme superfície de contato faz com que os nanotubos se misturem bem com outros materiais ou passem a armazenar uma maior quantidade de cargas elétricas, podendo assim aumentar a eficiência de baterias e outras fontes renováveis de energia. Dependendo do diâmetro, os nanotubos podem ter o comportamento de um isolante ou de um condutor de eletricidade. Isso se deve a outro efeito que ocorre nos nanomateriais, o chamado confinamento quântico. É possível entender esse efeito vendo Davi tocando seu violão. Quando ele muda a posição do seu dedo, ele altera o tamanho da onda na corda, mudando a nota musical. Segundo a física quântica, quando os elétrons estão confinados em uma nanopartícula, como, por exemplo, nessa caixinha, eles passam a se comportar como as ondas estacionárias de uma corda de violão. Se a caixinha nanométrica for ainda menor, o comprimento de onda dos elétrons diminui e a separação entre os níveis de energia aumenta. Assim, a variação do tamanho de um nanomaterial modifica suas propriedades ópticas e eletrônicas. O confinamento quântico e as fantásticas propriedades eletrônicas dos nanotubos e grafeno serão usados futuramente em circuitos eletrônicos muito menores, mais rápidos e mais eficientes do que os atuais.
Na medicina, os nanomateriais de carbono serão usados para o desenvolvimento de vacinas e novos tipos de medicamentos e terapias. Novas aplicações, que ainda não sabemos quais são, serão reveladas, possibilitando um mundo melhor para as futuras gerações. No final dessa história, Nina disse alguma coisa muito importante para Davi. Nina contou que estava grávida e que o bebê já tinha o tamanho de uma cabecinha de alfinete. Davi disse para Nina que mesmo o bebê sendo tão pequeno, seu amor por ele era maior do que qualquer coisa que ela pudesse imaginar. Davi sentiu que aquele momento era um dos mais felizes de sua vida.